desse jeito. Bom, no Livro dos Espíritos, o que foi nos proposto na noite de hoje, é do Mundo Espírita, do Mundo dos Espíritos, capítulo 6, da Vida Espírita. As relações no além-túmulo. Então, pergunta Kardec: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Respondem os espíritos: muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade que corresponde ao grau de superioridade que haja alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E aí Kardec, como sempre, a gente tem hábito de ler, de estudar, sabe como Kardec nunca ficava satisfeito, né, entre aspas, com a pergunta. Então ele imediatamente entrava com outros espíritos, eram categóricos. Ele perguntava na letra A: podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que eles são superiores? O espírito categórico também, eu disse, irresistível. Então, o que é que eles nos convidam a pensar na noite de hoje? Ele pergunta se, chegando no plano espiritual, os espíritos eles terão uma ascensão uns sobre os outros de acordo com sua superioridade, não é? Então, vamos dizer que todos nós estejamos nessa sala e, por um acaso, temos um desencarne coletivo, vai todo mundo junto na mesma hora. Será que eu, por ter uma condição hierarquicamente superior a Júlio, ou vice-versa, ele vai ter uma força, uma ascensão sobre mim? E os espíritos dizem que as coisas não são bem assim, porque nós temos a tendência de achar, alguns espíritos até dizem assim, de humanizar o Deus, no sentido de achar que Deus tem as características humanas, ou seja, os defeitos peculiares a nós humanos. Então, chegando no plano espiritual, esse poder que os espíritos terão sobre o outro, essa superioridade, ela não se dará através da superioridade, por exemplo, financeira, a superioridade de profissão. Por exemplo, você está numa indústria e a indústria pega fogo. A própria naquele incêndio morrem pessoas que trabalhavam de forma mais grosseira, mais manual, que manipulavam as máquinas, e morre também o dono da empresa, o gerente, o engenheiro. Então, chegando lá, o engenheiro ele vai ter esse poder aí em cima, sobre, melhor dizendo, ou aquele que lhe era hierarquicamente inferior. Ele diz que não. Essa superioridade, ela se dá de forma irresistível, mas é a superioridade moral. Então, não importa a profissão que nós tenhamos, não importa o quanto nós tenhamos galgado financeiramente ou hierarquicamente. Por exemplo, um engenheiro de uma empresa, vamos utilizar, por exemplo, uma Moura do B. Então, o engenheiro da Moura do B, ele não vai ter essa força daquele pedreiro, do auxiliar de pedreiro. Não é porque ele é engenheiro, mas sim se ele tiver uma moral equilibrada e uma moral superior. Então, quando se chega lá do outro lado, os espíritos terão sobre nós uma ascensão de acordo com a hierarquia espiritual, com o patamar em que eles estejam. Não vai precisar que se use açoite, não vai precisar que se use tornozeleira, não vai ser que se use corrente, que se prenda os espíritos, mas sim a força moral que os espíritos terão uns sobre os outros. E, em contrapartida, a gente também percebe na literatura espírita, quem já teve a oportunidade de ler e que não leu e que eu convido a ler, toda a obra de André Luiz no mundo espiritual, e outra que abre o leque para todos nós, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, são as obras de Manuel Filomeno de Miranda, em que ele traz com muita propriedade, com muita maestria, disseca o que ocorre, o que se dá quando a gente passa para o outro lado da vida. Então, não nos apeguemos e tentemos cada vez mais conquistar títulos e juntar moedas e ter uma conta bancária mais alta,
se isso vai nos favorecer uma hierarquia no plano espiritual, o que vai nos facultar uma condição diferenciada, não de melhores e privilegiados, de como algumas religiões ainda apregou, de ter um lugar ao lado de Deus, sentado ao lado do Senhor e não fazer nada para o resto da vida, né? Feito a gente costuma ver nas lápides nos cemitérios, né? Descansa em paz, como se ali você fosse descansar. Desencarnou, vai descansar, vai gozar a vida espiritual, o que não é verdade. Então, a resposta que é dada a Kardec é essa. Então, é essa superioridade irresistível nesse aspecto. Da mesma forma, como eu citei Manuel Filomeno e André Luiz, né, que são os espíritos que trazem as obras com Chico e com Divaldo, os espíritos também, que são extremamente inteligentes, habilidosos, mas que não são hierarquicamente, não têm uma força moral, também aprisionam os espíritos, né? Quem tem a oportunidade, como nós temos, de trabalhar na mesa mediúnica, de receber esses espíritos, de conversar, de dialogar, de ser intermediário, de ser intérprete desses espíritos, ver o quanto eles chegam ainda sofridos, ainda amarrados, ainda sentindo ainda o açoite. Quantos irmãos nós temos a oportunidade de ouvir em que eles foram negros escravizados, né? Foram escravos no Brasil e em outros países e ainda se encontram no plano espiritual levando todo tipo de açoite. Ainda chegam na mesa mediúnica gritando, pedindo para soltar as amarras dos pés e dos braços, que eles ainda aquela forma do desencarne foi tão forte que eles fugiram presos, desencarnaram presos e eles se encontram ainda nessa situação. Então, alguns espíritos sabem manipular esses fluidos, sabem manipular essas consciências, sabem escravizá-los, sabem fazê-los temer e eles se sentem presos, eles se sentem ainda amarrados, eles se sentem engaulados, eles permanecem por anos, por meses, por décadas, por séculos em cavernas, nas mais diferentes masmorras no plano espiritual que os espíritos descrevem. E André, quando descreve, ele ainda diz, muitas situações dessas, ele diz assim, eles ainda vão arranjar uma palavra para amenizar o que realmente ele tá vivendo, assim como Manuel Filomeno. Então, às vezes a gente lê e diz, está muito cor-de-rosa, muito poliana, porque a gente pensa que está tudo muito certinho, as palavras, as frases, as conexões, mas é a forma que a espiritualidade tem de não nos chocar tanto do que realmente acontece. Então, existe a superioridade? Existe, mas o que vai contar efetivamente será a superioridade moral, aquilo que eu trago, o que eu levo para o outro lado. Eu não vou levar o título de professora, eu não vou levar o título de mestra, de doutora, de engenheira, de advogada, de juiz, de policial, de qualquer que seja a minha profissão. Eu não vou levar isso, mas agregado a isso, eu vou levar aquilo que eu construí, aquilo que eu fiz, aquilo que eu colaborei para a minha melhora e a melhora daqueles que estavam ao meu redor, que compartilhavam comigo a caminhada. E aí ele prossegue na pergunta 275. Aí ele pergunta: o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Ainda dá outra dica: lê os Salmos. Aí Kardec ainda questiona: mas como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Então ele diz: se vão ser rebaixados, como é que a gente vai entender isso aí? Como é que realmente isso funciona? Aí, se não sabe que os espíritos são diferentes ordens, conforme seus méritos, pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Quem teve a oportunidade de ler o livro Voltaire, do irmão Jacó,
fica muito claro isso, né? É um livro muito, ele teve muito despojamento, ele teve muita coragem, né, de contar, né? Então, o espírito foi presidente da federação, era dirigente, né? E aí ele achava que com isso ele tinha galgado algumas coisas, né? Ganhado alguns degraus no plano espiritual. Quando ele chega lá do outro lado, ele é acolhido e recebido por uma pessoa que trabalhava na instituição, limpando. E ele fica chocado porque vê na pessoa uma iluminação que ele achava que tinha ali. Então a gente vê isso muito de perto dentro da casa espírita, entre aqueles que convivem conosco. Não é? Manuel Filomeno trouxe a obra em que ele fala do Hospital Esperança, em que estão lá vários espíritas ou frequentadores de casas espíritas, médios, trabalhadores da casa, em que achavam que quando chegasse do outro lado teria um lugarzinho melhor. Né? Tem até uma amiga nossa no centro que ela gosta de brincar, ela disse, não, eu vou ver se eu estou trabalhando, ver se eu consigo pelo menos uma redinha em nosso lar. Né? Mas até para conseguir uma maca do lado de fora do nosso lar, não é fácil. Então quanto mais a gente faça, mais a gente tem certeza que está faltando ainda um pouquinho, né? Quando Emmanuel veio nos convidar logo no início, será que estamos seguindo? Será que estamos fazendo? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz no capítulo, só para não trocar, o capítulo 2º, o item 8, uma mensagem chamada Uma Realeza Terrestre, em que é uma das mensagens mais comovedoras do Evangelho, porque diferentemente das outras, em que às vezes Kardec, do seu próprio punho falando, às vezes São Luís, Erasto e outros espíritos, que são mensagens consoladoras, são mensagens confortadoras, são puxões de orelha, né? São uns chacoalhões que a gente merece receber quando a gente abre, mas essa que Kardec selecionou era de um espírito que havia sido uma rainha, né, do planeta Terra. E quando ela chegou lá, ela achava que, por ser rainha, ela deteria o título ainda no plano espiritual. Iria ter serviçais, iria ter pessoas ali bajular, ali pentear os cabelos, ali arrumar a roupa, a fazer tudo que era comum na Terra. Então a gente coloca isso, século XVIII, né, século XIX, a gente não sabe quando ela desencarnou, né, enquanto que os reinados ainda na Europa eram mais comuns do que é nos dias de hoje. Então ela trazia o espírito ainda todo aquele arcabouço de situações que ela viveu no planeta Terra, e ela achava que quando chegasse lá as coisas iam continuar. Primeiro, muitas das vezes nem achava que existia vida espiritual, ele sabia que sobreviveria a alma. E uma vez sobrevivindo, então pronto, eu sobrevivi, então eu vou continuar sendo a rainha de sempre. E isso não é o que ocorre. E o que efetivamente irá ocorrer com todos nós? A gente vai se separar com o que nós somos. A gente vai olhar no espelho e vai ver o que eu sou, o que eu fiz, o que foi a minha vida. Então não vai importar se ela era plebeia ou se era rainha, se era rica ou se era pobre, se era brasileiro ou se era africano, se era europeu ou se havia nascido lá nos rincões do Nordeste brasileiro. O que vai importar é o que o espírito traz no seu coração, né? O tesouro que tem no seu coração, o que vai na sua alma, o que ele fez de sua existência, de que forma ele conduziu a vida que Deus lhe deu, a oportunidade de voltar ao planeta Terra. Isso é que vai importar. Então, quanto mais você se exaltar, né, quanto mais você achar que é melhor que os outros, porque eu faço a melhor palestra, eu falo mais bonita, eu sou mais bonita, eu me arrogar,
fulano vai pro centro, vai todo mal vestido, não, mas eu vou muito bem vestido, porque eu tenho que andar assim, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter uma casa na praia, eu tenho que agora ter uma casa em Gravatá para ir no São João, eu tenho que ter tudo isso, porque eu tenho que ter um status. Só que nada disso a gente vai levar, nada disso a gente vai efetivamente usufruir do outro lado. A gente só vai usufruir daquilo que a gente fez, daquilo que a gente construiu de positivo, daquilo que foi a nossa meta de vida. Não queremos com isso dizer que a gente vai ter que andar maltrapilho, que a gente não vai gozar das benesses que o dinheiro nos traz, que a gente vai ter que usar ter um carro que chega na esquina, o carro se quebra. Tudo isso a gente deve ter para favorecer a nossa vida, mas isso não pode ser a meta das nossas existências. Não pode ser o fim. Eu estou trabalhando muito, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, eu dou aula em várias escolas, eu dou plantão em vários hospitais, ou eu faço freelance como engenheiro em várias empresas para ter. Aí, eita, quarta-feira, eu estou cansado já, trabalhei domingo à tarde é o lazer, eu também não vou para o centro. Segunda-feira eu estudo em casa, e aí a gente vai adiando. Não, mas eu estou trabalhando, né? Eu estou construindo o futuro, eu tenho criança na escola, eu tenho que pagar um plano de saúde bom, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que fazer, eu tenho. Aí se vê no final da sua vida física e olha para trás o que foi que eu fiz, em que eu contribuí, né? Cadê aquilo que eu prometi, aquilo que os Espíritos me oportunizaram? Porque todos nós que estamos hoje na Casa Espírita, candidatos ao trabalho, quer seja mediúnico ou não, somos todos médios. Recebemos do astral superior uma cota de energia, uma cota fluídica para ser doada, para ser servida. Então, se eu não utilizo, aquilo vai sendo acumulado, né? E aí a gente vai, sem poder conseguir trabalhar essas energias, e aí a gente vai adoecendo. E quantas pessoas que a gente conhece na Casa Espírita há anos, e as pessoas estão sempre no atendimento fraterno, fazendo consulta, tomando passe, dando nome para a medicação sua, do marido, do filho, do genro, da nora, e aí vai aumentando a lista, e os anos vão passando, e a pessoa não se toca que o que é que eu estou fazendo? Por que isso está me acontecendo? Porque as coisas não caminham como deveriam caminhar. Então, o que é que eu estou fazendo? Então, quando os Espíritos respondem a Kardec que aquele que se eleva será rebaixado, isso não quer dizer necessariamente que todos aqueles humildes, todos aqueles pobres, financeiramente falando, vão para o céu, e aqueles que têm o dinheiro, que têm um certo poder aquisitivo, estão condenados ao inferno, estão condenados a sofrer todo tipo de sofrimento no seu corpo espiritual por ter dinheiro. Não, a questão não é essa. Então você pode ter os recursos financeiros, mas dentro do seu coração, dentro daquilo que você pensa, da forma como você pauta a sua vida, saber que aquilo ali é passageiro. Não fazer do vil metal, do ganho material, a única moeda da sua vida. A única coisa que realmente vale a pena lutar, vale a pena correr atrás. Então, é difícil abrir mão? É difícil abrir mão dos prazeres materiais, sem sombra de dúvida, porque a gente tem muitas coisas hoje. Hoje a gente teria outras tantas opções em vez de estar aqui, em vez de ter escolhido estar aqui, ou na igreja protestante, no templo protestante, ou na igreja católica. Ou quantas pessoas não estão agora nessa chuva, descendo do seu carro, se molhando e levando um jantar para quem dorme nas marquises? Porque elas optaram por isso. Então, esqueceram que está frio, que está chovendo, que amanhã provavelmente tem que acordar cedo para trabalhar, mas fizeram disso aí o propósito de suas existências. Então, é isso que nos move, que deve nos mover. Aquilo que a gente quer para nossas existências, e não ficarmos sempre achando, não,
Pode ser, não, ano que vem eu já vou estar com tal idade, meu filho já vai estar na faculdade, aí o filho casou, não, agora eu vou tomar conta dos netos, e a gente vai protelando, achando, dando essa desculpa para nós mesmos, achando que está tudo correto, e no fundo a gente sabe que está se enganando, né? Aí a gente vai para o outro lado, e aí fica batendo as portas do Hospital Esperança, e dizendo, não, eu fui na casa espírita porque não deu tempo, eu tinha outras tantas coisas para fazer, e aí não deu tempo, e quando eu vi, com 50, 60 anos, eu desencarnei, eu não era para ter vivido até os 90, mas como se você dilapidou sua saúde física com esse corre-corre atrás de coisas que são da Terra e, portanto, aqui ficarão. Vamos correr um pouquinho, porque faltam ainda 2 perguntas. Aí vem a 276. Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Vocês imaginemos, todos nós, né? Você é um grande empresário ou um grande chefe de multinacional, um gerente, né? E aí as pessoas lhe bajulam, lhe dão favores, abrem todas as portas, né? Se você vai viajar, você não fica esperando do lado de fora do curso, você tem uma sala VIP, onde tem cafezinho, e as pessoas sempre com um sorriso nos lábios, ainda que não necessariamente queiram sorrir, mas queiram lhe morder, mas você é bajulado, você tem todos esses favores. E aí chega a hora de encarar, se encarar de frente, você desencarna. Quando você chegar lá, você diz, cadê meus bajuladores? Não vieram não construíram minha casa, não fizeram aquilo que faziam sempre, que eu estava acostumado. Aí que vai estar o grande problema. Acostumou-se, mas acostumou-se de forma equivocada. Acostumou-se em ter aquilo que não lhe pertencia. Porque é muito, muito comum. Porque se você vai acostumando, todo mundo abre as portas, todo mundo lhe bajulando, todo mundo lhe agradando, aí você vai gostando, né? Porque imaginemos, por exemplo, essas celebridades, né? A gente fica olhando assim, né, nas redes sociais, né? Quantas as pessoas são endeusadas, né? Quanto elas se acham o que elas não são. Imagina chegar do outro lado. Cadê os bajuladores? Cadê aqueles milhões de seguidores das redes sociais, do Instagram? Vão seguir o que mais? Seguir uma ideia equivocada, né? E aí, por outro lado, aquelas que cultuam excessivamente a beleza física, né? Quantas são as pessoas que a gente vê no noticiário que desencarnaram porque foram fazer um procedimento para consertar algo que você olhando lá assim, não precisa nem ser grosseiramente, mas olhando até com apurado, você não vê nada de errado. Não, mas é porque a boca precisava ficar igual àquela atriz da novela, é porque a curva da cintura tem que ficar igual àquela moça, aquela modelo, o cabelo tem que ser igual à atriz de Hollywood. Então, uma luta desesperada para ser o que não é, por fora, e aí acaba desencarnando. Aí a gente tem que ter piedade, de forma alguma julgar e condenar, que cada um sabe o que é. Orar por essas criaturas. Porque imagine você vai estar numa mesa cirúrgica, e aí você vai sei lá, talvez botar um silicone, ficar com o seio daquilo que você queria daquela atriz. E aí você desencarna. Quando você chega do outro lado, você vai estar o que você é, talvez ainda cortada, porque dependendo da situação do espírito, ele não vai ter a cicatriz. E cadê aquele seio maravilhoso que ela buscou tanto? E cadê aquele rosto, aquela boca, né? aquela situação que ela almejou, sonhou tanto, que ela gastou o que não tinha, vendeu o que não tinha para pagar ao cirurgião, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, o desespero que não deve ser para esse espírito, em que chegar lá do outro lado, eu fiz o quê?
Adiantou de quê? Porque a cirurgia, que a gente deve fazer, antes de tudo, é a cirurgia moral das nossas mazelas, dos nossos defeitos, né? Das nossas más inclinações. É isso que a gente tem que extirpar, isso é que a gente tem que sanar, esse câncer, né? Essa ferida. Então, essa medicação que a gente toma, através do amor doação, do amor serviço, do amor renúncia, do amor perdão, do amor sacrifício, do amor incondicional, de doar-se e dar-se, de doar aos outros e dar-se aos outros. Então, chegar do outro lado mais bonita, por isso ou por aquilo, ou porque o dinheiro favoreceu. Imagine chegar lá, eu tinha 5 milhões de seguidores, e aí desencarna, cadê meus 5 milhões de seguidores? Desses 5 milhões, faz como o filme de André Luiz, o filme de Nosso Lar, que a gente assistiu, em que André Luiz consultou mais de 5 mil pessoas e só existia uma que orava por ele. Então, quantos vão orar? Quantos serão os seguidores que vão orar por essas celebridades que partem? Ou não precisa nem ser celebridade, né? Quantas pessoas, a gente às vezes está no velório, no enterro, está lá, tem muitas pessoas, mas as conversas são as mais diversas possíveis e poucas vibrações por aquele que partiu. Então, quando chegar do outro lado, a gente vai chegar e vai dizer, olha, você era aqui? Não, era um trabalhadorzinho da casa espírita. Eu fazia o que me dava para fazer. Não, eu era presidente da casa espírita. Então, cadê o meu lugar? Né? Eu era o médium principal. Eu era o médium que recebia o guia espiritual da casa, o orientador. Então, eu tenho um lugar de destaque. Não vai ter. Se toda a sua trajetória foi só para se engrandecer, se achar, ter um verniz e dizer que você é a melhor criatura, que é a que mais ama, a que mais serve, mas que lá dentro do seu coração você é aquela pessoa que ela odeia muito, que não perdoa, que não se perdoa, que é intolerante, que é extremamente exigente, que é impaciente, que não tem compaixão da dor do outro, que não tem solidariedade, que não se condói por nenhuma situação, não. Tem que ser assim, é do meu jeito, é da forma que eu quero. Então a gente não pense, por exemplo, os governantes, né, dos mais diversos países, do nosso ou desses que já passaram, que a gente só vê no livro de história. Que situação essas criaturas estão? Né? A gente sabe que os espíritos que trabalham, estão no plano espiritual em algumas colônias, em algumas situações em que ainda se apropriam da nossa inferioridade na qualidade de obsessores, na qualidade de espíritos que estão o tempo todo de vigília para ver se a gente cai. Lá existe uma hierarquia, lá existe um chefe. Mas que esse chefe, ele tem uma série de bajuladores, que ele praticamente não dorme, porque ele está o tempo todo sabendo com quem ele está lidando, porque a qualquer momento ele mesmo pode ser destituído do cargo e outra pessoa tomar o poder. Coisa que não ocorre no plano espiritual dos espíritos que já obtiveram, já estão num patamar diferenciado. Então, os espíritos eles vão ter uma ascensão moral, uma força, um poder, que não vai precisar de usar da força bruta, mas a força espiritual que eles trazem, eles vão conseguir chegar em determinados locais, ajudar-nos, servir e controlar esses que ainda se encontram nessa condição ainda que ainda se comprazem na dor, no sofrimento alheio, em provocar, em ser o objeto do sofrimento alheio. Então, o Espírito de Verdade é muito claro, que só vai sofrer por ter perdido o cargo aquele que era orgulhoso. Então, não é porque eu sou um gerente geral de uma multinacional
que eu necessariamente esse gerente, hoje esse vai sofrer, que chega lá é um mandão, né? A gente não sabe o que vai no coração de cada um, né? Pode ser que ele tenha um coração ainda muito mais leve, muito mais brando, muito mais de auxílio do que aquele que é, por exemplo, o serviço geral da empresa. Então, a gente não pode ter esse julgamento de achar, mas ter a certeza que, chegando do outro lado, não vai importar o título que nós tenhamos, não vai importar aquilo que nós angariamos em termos de vida material. O próprio nome diz, vida material. Então, foi tudo aqui, todos os títulos, se era homem, se era mulher, se era africano, se era brasileiro, se era presidente da República, se era o sumo sacerdote de alguma religião, ou se não tinha religião, ou se intitulava ateu, né? Ou dessa ou daquela denominação religiosa. Não é? Então não vai chegar lá, vai dizer, não, aqui agora vão chegar os da Igreja Católica, aí vai continuar a hierarquia, assim como na Igreja Protestante, assim como o presidente de casa espírita. Então esse título vai ficar aqui, como tudo o que a gente plantou aqui, né? Agora o que a gente vai colher, aquilo que a gente plantou nos corações das pessoas que estavam conosco. Vamos para a última questão. O soldado, que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tempo superior, o título nada vale, a superioridade real é que tem o valor. Então imaginemos que essa guerra, né, horrível que a Rússia está promovendo. Então, no campo de batalha, provavelmente estão morrendo soldados das mais diferentes patentes, na verdade, tanto de um lado quanto do outro. Normalmente, os que morrem primeiro, os que morrem mais, são os das patentes mais baixas, os soldados. Mas, se chegando do outro lado, o coronel, o comandante geral lá do batalhão, ele vai mandar ainda no soldado? Vai depender muito da situação em que o soldado parte. Tem algumas situações em que os livros retratam, em que os espíritos chegam no plano espiritual, né, e eles detinham uma patente militar. E quando se chega lá, ele olha e vê, cadê os meus soldados? Cadê os meus subordinados? Cadê aqueles que eu mandava? Cadê aqueles que estavam sempre dispostos a me obedecer? Independente da ordem que eu desse. Eles não estão mais. Porque o título de coronel, de tenente, de comandante, o que quer que seja na hierarquia militar, aqui ficou. A mesma coisa é o soldado. Mas, se o espírito ainda tão ainda atrasado, muitas das vezes ele continua seguindo os comandantes ainda. Muitos deles não perceberam que desencarnaram, que partiram para o outro lado. E eles se encontram ainda submissos, recebendo ordens, acatando ordens, fazendo tudo aquilo que ele fazia enquanto encarnado. Às vezes, o próprio comandante também não tem consciência disso. Já presenciamos em reunião mediúnica situações assim, em que o comandante da tropa chegou lá e revoltado com a instituição porque tinha surrupiado todos os seus soldados. E ele tinha entrado na casa espírita, ele achava que tinha entrado lá para pegar os soldados de volta, porque ele era comandante da infantaria tal, não sei o que, ele dava até o nome, e tinha centenas de homens seguindo ele. Então, o trabalho da espiritualidade, qual foi? Primeiro, esclarecer aqueles
soldados, aqueles que tinham uma patente mais baixa, de que eles já haviam desencarnado, eles não precisavam mais lutar, não havia mais guerra, não havia combate mais a ser realizado, e que eles estavam em outra condição. E aí quando ele olhou ao redor, cadê? Aí disseram, não, eles entraram tudo ali. Então, eles não têm consciência, né, do que da malha, de todo o fluido que existe em todas as casas espíritas. E aí ele pensa que entrou numa porta, na realidade ele foi trazido para conversar, para dialogar com a pessoa e para ver que não tinha mais patente, ele não era mais o chefe daquele pessoal. Todos já tinham desencarnado, não havia mais guerra, não havia mais, nunca há por que ele para que lutar, mas ainda não havia mesmo, porque todos eles já tinham sido direcionados, esclarecidos, e aí faltava ele. E às vezes o espírito está tão seguro naquela situação em que ele nem enxerga que sua roupa está estragada, está rota, mas ele se vê com todas as coisas penduradas, aquelas medalhas de conquistas, né, das patentes que ele conseguiu. Então, é um trabalho hercúleo da espiritualidade, de esclarecer essas pessoas. Então, as 4 perguntas, né, na noite de hoje, vem nos convidar a nos dar esse trabalho de espiritualidade, né? E não acharmos que nós somos superiores, né, porque nós temos uma denominação religiosa que nos esclarece. A gente tem um lugarzinho no céu, diferentemente das outras pessoas de outras denominações ou sem nenhuma denominação religiosa. E de achar que nós, por termos essa ou aquela profissão, esse ou aquela situação financeira favorável, nos irá favorecer uma granja, uma casa para o lado, lá em nosso lar. Né? A gente vai para onde o nosso coração pedir, para onde as nossas ações levarem. E esperemos que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas boas obras nos levem a lugares confortáveis, a lugares em que a gente possa continuar a nossa jornada, continuar o trabalho que a gente começou aqui, que vai se estender ainda por toda a eternidade. Continuar a distribuir o amor, a paz, a solidariedade, o perdão, a renúncia, de contribuir para melhorar a atmosfera fluídica do nosso planeta, não é? Então a gente está no meio dessa transição, a gente coparticipante, eu dizia, a gente está colaborando para que essa transição aconteça. Com o quê? Com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente está fazendo do planeta Terra. O planeta Terra não é uma coisa isolada, é um organismo vivo, em que todos nós estabelecemos essas relações, todos nós estamos interconectados no mundo físico, no mundo espiritual. A gente não tem, se tivermos vivência para ver a dimensão espiritual dessa casa, que não é essa rua, não é esse quarteirão, não é esse bairro. Então, são várias acomodações em que os espíritos vêm, são tratados, são acolhidos, são recebidos, são esclarecidos. Então, tudo isso, toda essa atmosfera depende de cada um de nós, né? Para que a gente não chegue no plano espiritual achando que a gente é superior, nem também achando que a gente é muito inferior. Estamos caminhando, mas se a gente pode caminhar um pouquinho mais, que nós nos empenhemos nisso. Na hora, né, Júlio? Nós queremos agradecer, né, a oportunidade, agradecer o convite, trazer novamente um abraço do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, né, nossa casa co-irmã, Bispo Doutora Rosinete está por aqui, o Gisele está lá falando conosco, e diz que Deus continue nos abençoando, nos iluminando, que todos nós possamos voltar para casa envoltos nessa paz, nessa luz, nessa harmonia que reina no nosso meio ambiente,
que todos nós possamos ter uma noite de sono e de sonhos tranquilos, restauradores, renovadores, que possamos acordar no dia de amanhã, 20 de junho, mais fortalecidos para as dificuldades do dia a dia, tendo a certeza que Deus está conosco. Muita paz.